Glória a Deus. Que o eterno Deus seja sempre glorificado. Muitas das vezes o nosso adversário pensa que nós vamos parar. Acha que nós vamos sucumbir, irmãos. Mas quando nós menos esperamos, achando que não há mais esperança, não há força em nós, aí vem o Senhor Jesus ao nosso encontro e estende a sua mão e nos levanta para uma obra de libertação, para uma obra de salvação e de amor e de misericórdia com aqueles que muitas das vezes estão jogados na sarjeta por causa de homens obstinados e amantes de si mesmo, cheios de vanglória e com espíritos diferentes, procurando deixar que os próprios irmãos e irmãs que têm o prazer na lei do Senhor, porque temos que ter prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite, mas não, até impedem o examinar das Escrituras, não entendendo eles que a palavra examinar tem sinônimos, e um dos sinônimos da palavra examinar é estudar. Então, nesse momento Deus me traz em frente de lermos no capítulo 7 de Lucas, versículo 11. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor encheu-se ou moveu-se de compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando, tocou o esquife, e que os que levavam pararam, e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. Glória ao nome santo do Senhor. O defunto levantou-se, assentou-se e começou a falar. Entregou-lo a sua mãe, e todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu a sua fama, glória ao Senhor, por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Irmão, vamos começar meditando nesse tão maravilhoso milagre, que não significava apenas a ressurreição de um jovem ou de um mancebo que estava morto, mas aquilo já era um sinal para que ali também fosse propagado o Evangelho. Os Evangelhos da palavra de Deus têm que serem propagados. Por isso que muitos não gostam que você toque, que você cante, que você ore, que você pregue. Mas, irmãos, o Espírito Santo de Deus não está vinculado com nenhum CNPJ aqui na Terra. O Espírito de Deus, ele não se vincula. Jesus Cristo não se prende a CNPJ, nem a instituições, nem tampouco a determinadas regras humanas que são dogmas e que muitos dizem que são doutrinas. A verdadeira doutrina é aquela que está escrito dentro da palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Fora dela não existe outra doutrina. O Senhor Jesus Cristo disse: todo aquele que crer, é primeiramente necessário crer, e for batizado. O batismo apenas ele é um ato de demonstração pública para aqueles que vêm, saibam que você já creu em Jesus Cristo, ou em Yeshua HaMashiach, como você quiser chamar, não há problema, como seu único e pessoal Salvador, enviado por Deus para cumprir a sua missão aqui na terra. Fique bem na comunhão, porque Deus sabe o que vai falar com você, comigo nesta noite. Irmãos, aquela mulher viúva,
vivia numa cidade pequena, salvo erro, próximo ao monte, aos pés, quer dizer, ao pé, aqui em Portugal fala muito assim, ao pé é próximo, ao pé do Monte Moré, salvo erro esse nome. Uma cidade que dependia da agricultura, uma cidade pequena, mas como de costume naquela época, e ainda hoje, se formos a Jerusalém, nós vamos ver que a cidade velha de Jerusalém, ela é murada e tem portas, grandes portas. Quem já teve a oportunidade de estar ali, como Deus já me deu a graça por sua grande bondade e misericórdia, eu estive ali 6 vezes e pude contemplar muitas coisas com os meus olhos. Por misericórdia de Deus, não por capacidade humana, nem tampouco também por determinação eclesiástica da denominação a qual eu pertencia. Se fosse por alguns dali, eu não sairia nem de dentro da minha casa. Mas graças a Deus que o Senhor me deu um espírito de desprendimento, irmãos. Eu sou preso em Jesus Cristo, mas não em dogmas humanos que não fazem efeito nenhum para a salvação da nossa alma. Cada um que se sente de cumprir a liturgia do culto da onde você está congregado, faça-o com obediência. Não estou aqui desfazendo. Porém, acima de tudo, tenha o Senhor Jesus Cristo como cabeça da unidade da igreja. Porque Adonai é um é Adonai. Deus é um, irmãos. Se nós estivermos na igreja, seja ela caseira, seja ela os irmãos que estão lá na China, que se reúnem escondido em cavernas, em casas, lugares secretos, ou até mesmo no Sudão, que houve massacres, agora estão tendo guerra e muitos cristãos foram mortos. Não tinha nenhum tipo de construção de pedra, mas eles faziam parte da igreja, cuja cabeça, o corpo, somos nós e a cabeça é Jesus Cristo. E esta mulher viúva lá em Naim precisava, irmãos, daquele menino, daquele filho, e amava ele também. Quem é a mãe que não ama o seu filho? Ela o amava. O amor que ela sentia por ele era muito grande, porque só uma mãe sabe quão grande, uma mãe que tem realmente o dom de ser mãe, como ela ama o seu filho. O amor de mãe é um amor incomparável. Só o amor de Deus está acima do amor de uma mãe. Sobre o amor de Deus não existe nada e nem ninguém. Deus, ele é sobre todas as coisas. Nenhum espírito, nenhum príncipe das trevas deste século, nada pode tirar a força e a capacidade da interação de Deus na nossa vida. Foi o que aconteceu nessa cidade pequena de Naim, que dependia da agricultura. Essa mulher já tinha perdido seu esposo, já era viúva, e não diz aqui que ela tinha mais algum filho, porém, diz aqui que o seu filho tinha falecido. Caros irmãos, no momento de uma perca tão grande e por certo de uma necessidade espiritual tão grande, porque a aflição, ela causa depressão, ela causa tantas coisas. Por isso, se você está hoje, irmão, irmã, triste por alguma coisa que te falaram em algum lugar, ou por alguma coisa que disseram a teu respeito, não se preocupe. Olhe para esta viúva e medite e veja que mesmo ela tendo tudo por perdido, porque o que lhe restava era o seu filho, que por certo, no lugar do seu marido, trabalhava
para sustentá-la, porque ela, como mulher, já tinha um mancebo, quer dizer, um homem jovem. Por certo, ela deveria ter uma idade razoável. Não sabemos se ela tinha alguma ocupação ou se era somente a sua ocupação era doméstica. Mas o problema maior é que ela precisava encontrar com a vida. Não somente com a vida que daria vida ao seu filho, mas com a verdadeira vida que se chama Jesus Cristo. Porque somente Ele é a vida e a vida com abundância. E observamos, irmãos, a cidade murada e o Senhor Jesus. Nós não sabemos quantas portas, mas Ele chegou justamente na porta aonde estavam levando o defunto. Nada é coincidência na obra espiritual de Cristo Jesus. De Yeshua HaMashiach. O Eterno já tem traçado os planos e tem colocado para nós uma liberdade também para nós continuarmos ou desistirmos. Mas não devemos desistir. Aquela mulher chorava pela perca do filho, mas ela por certo não tinha desistido. Alguma coisa dentro dela era diferente, porque fez com que o Senhor, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, fosse por aquele caminho, que era um caminho, irmãos, um tanto fora do caminho das cidades maiores. Diz na história e na geografia dessa cidade que ela tinha um caminho muito dificultoso. E o Senhor Jesus foi entrar nessa cidade justamente na hora da maior dificuldade de uma pessoa, a qual, por certo, não está escrito isso, mas podemos dizer que aquela mulher estava, por certo, clamando, pedindo misericórdia e chorando. E o Senhor, sabendo disso, foi justamente naquela porta. E se moveu. Glória ao Senhor. Irmãos, imagine o sentimento do próprio Deus, do próprio Yeshua HaMashiach, do próprio Jesus Cristo. Se moveu dentro dele. Muitas das vezes a nossa angústia, a nossa prova, a nossa luta faz mover o sentimento de Deus ao nosso favor. E nós sabemos que o nosso objetivo, o maior objetivo, não é nada desta terra, porque tudo ficará aqui. Mas o maior objetivo é herdar a coroa eterna no reino dos céus. Ou no reino que descerá no novo céu e na nova terra, que será Jerusalém celestial, cuja passagem está escrita no livro de Apocalipse. Aconselho aos irmãos que leiam a Bíblia, que estudem a Bíblia. A palavra de Deus, em 5 de João, Evangelho, versículo 39, salvo erro, é bem claro. Examinai as Escrituras, porque são elas que vocês creem que de mim testificam. Jesus Cristo disse, Yeshua disse. Por quê? Porque sabia que nós temos que ter conhecimento. Apenas aqueles que não têm condições, irmãos. Mas vejamos que tem pessoas que não sabem ler, escrever, e mesmo assim ainda conhecem as Escrituras. Temos exemplos, irmãos, até mesmo no Antigo Testamento, ou até mesmo na Torá, que é o Pentateuco, que está dentro da nossa Bíblia. Irmãos, os livros escritos por Moisés, vocês sabiam que existe uma Torá oral? Sim, oral. Eles estudam tanto que conseguem ficar com ela gravada dentro de si. E o inimigo adversário da obra de Deus, adversário de Jesus Cristo, o anticristo, o espírito do pecado, não quer que você estude, que você busque o conhecimento. Porque se um dia este sagrado livro for tirado de dentro
da tua casa ou das tuas mãos, mas ele já estará gravado no teu coração de tanto você meditar nele. E o adversário sabe. Então ele coloca na mente de alguns líderes, infelizmente, que não há necessidade de se aprofundar no conhecimento, na literatura bíblica e no conhecimento, porque se temos o Espírito de Deus, recebemos de Deus a unção, para que tanto esforço, não é? Mas esquecemos que o próprio Senhor Jesus Cristo disse, lá em João, repetindo de novo, 5, versículo 39. Foi ordem dada por ele. Você sabia que o sinônimo de examinar é estudar, é pesquisar, é analisar? Você prefere ouvir a voz do homem e obedecê-lo e depois perder a tua alma? Ou prefere ouvir a voz de Deus? O Senhor não te força a nada. A escolha é tua. O Senhor Jesus, ele escolheu ir por aquele caminho, porque teria uma obra para ser feita naquele lugar, naquela pequena cidade. Talvez não, ela tinha poucos habitantes. E teria que ser ali para que o evangelho fosse transmitido àquelas pessoas de uma maneira espetacular, de uma maneira maravilhosa. Nada melhor do que vencer o nosso maior inimigo, que é a morte. Então aquele moço morreu, a sua mamãe ficou em aflição, e lá iam então aqueles que caminhavam com um esquife, chorando. Irmãos, e quando chegou perto da porta, o Senhor Jesus estava entrando na cidade pela mesma porta. Como disse, moveu-se o seu coração. E nesta noite, Deus queira, ou na hora que você ouvir este vídeo, possa o Senhor mover o teu coração para que você saiba que Jesus Cristo ama a tua alma. Naquele momento, houve uma ação, porque o verbo sempre agiu, irmão. A palavra verbo já é uma ação, já é palavra. Quando nós falamos em verbo, nós falamos em ação, em movimento. Porque até no silêncio de Deus há movimento. É diferente do que nós precisamos se movimentar para estar se movimentando. Deus, ele é Deus em toda parte. Não tem como se explicar o seu poder, o eterno. Muitos deuses existem por aí. Feituras humanas por mãos humanas e crenças que não me convém relatar aqui, porque hoje sabemos que estamos sendo já perseguidos. Porém, aquele que é espiritual já compreende aquilo que eu estou falando, irmãos. E logo o Senhor agiu, mandou parar. Momento de suspense, de assombro. Por que ele mandou parar? O moço já está morto, não tem mais jeito. Tem momentos na nossa vida que nós achamos que não tem jeito, mas bem-aventurado aquele que crê no eterno, no poderoso de Jacó, no Deus de Israel, em Jesus Cristo, naquele que crê na sua palavra. Sempre haverá um jeito para aquele que tem no seu coração a palavra de Jesus Cristo, a palavra de Deus, e não desfaz dos mandamentos sagrados do Senhor eterno. Quando ele parou, todos ficaram temerosos. E ele olhou para aquele moço, não precisou gritar, não precisou fazer nenhum movimento brusco, apenas disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te, glória ao nome do Senhor. E aquele moço, irmãos, ele já levantou falando. O que será que ele falou, irmãos? Podemos dar aqui não uma interpretação do que foi falado, porque não está escrito, mas por certo ele deve ter falado: glória a Deus, glória ao eterno de Jacó,
glória a Elohim, glória, aleluia, santo, bendito e 3 vezes santo é Adonai. Por quê, irmão? Ele já tinha provado da morte e o Senhor trouxe ele de volta. Porque o Senhor é o único que tem poder de trazer aquele que está na morte de volta. Seja na morte da carne, ou seja da morte da alma. Muitos estão mortos no pecado, mas o Senhor Deus enviou Jesus Cristo para dar a vida e vida com abundância. Então houve, irmãos, um alvoroço muito grande, diz aqui no versículo 17, e correu dele esta fama por toda a aldeia, ou por toda a Judéia, e por toda a terra circunvizinha. Perdoe, eu falei aldeia, mas mais ou menos também existiam aldeias por toda a Judéia. Quem é este? Este é o Senhor, o valente na peleja. Esse é o Yeshua HaMashiach, ungido de Deus para salvar a humanidade. Todo aquele que nele crer. Você quer crer nele? Então, dobre o teu joelho depois de você ouvir esta gravação e diga a ele: Senhor Jesus Cristo, eu quero crer em ti. Me aceite, Senhor, porque eu quero te aceitar. Tenha piedade de mim. De hoje em diante eu não me dobrarei mais diante de outros deuses, mas somente diante de ti, em espírito e em verdade. E você já vai começar a sentir uma diferença. Você vai me dizer: mas qual igreja eu irei, irmãos? Irmão, eu digo para você, apenas que você ore a Deus e o Espírito de Deus te guiará. Nós vemos, irmãos, que as coisas de Deus, quando elas começam, Deus não deixa nada pela metade. Somente toma cuidado com heresias, com fantasias. Comece já lendo a sua Bíblia. Se você não tem, adquira. E de preferência, você que está ouvindo pela primeira vez, comece pelo Novo Testamento, que fica mais fácil de você compreender. Toda a Bíblia, ela é, irmãos, a palavra de Deus. Porém, muitas das vezes nós temos que começar. Você que não conhece o Evangelho, deve começar por ele. A palavra Evangelho quer dizer boas novas. E essas boas novas são as boas novas de Jesus Cristo. Antigamente, nos tempos passados, quando um rei ou uma pessoa de autoridade ia visitar uma cidade, ele mandava um arauto na sua frente para pregoar um evangelho, quer dizer, uma boa nova, que muitas das vezes não era muito boa para as pessoas, porque às vezes era um governante mau que ia chegar na cidade, mas esse evangelho é o verdadeiro evangelho de Cristo, o evangelho cristocêntrico, que não vai te prometer carro, que não vai te prometer casa, que não vai te prometer nada disso. Apenas ele vai te prometer uma coisa que o ouro e a prata não podem comprar. Porque tudo que você acha que tem, você não tem, apenas existe para você usar. Porque quando chegar o dia da sua partida, o que você achava que tinha ficará e outro tomará. Mas se você tem no seu coração, na sua alma, Jesus Cristo, aí você vai ver a diferença. Você vai ver como valeu a pena você servir a Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach, porque nele você vai encontrar a vida. Aquela mulher encontrou ele na porta da cidade. Encontrou a vida para o seu filho. E eu quero crer que não só a vida material, mas a vida espiritual. Quero crer que quando aquele moço passava nas ruas da cidade, alguém olhava para ele e dizia: este aí foi aquele que o Messias ressuscitou. As profecias de Deus estão se cumprindo
aquilo que os profetas falaram. Embora, irmãos, hoje nós sabemos que esta nação, que também tem uma promessa de Deus, ainda não acredita que Yeshua era o Messias. Não todos. Quero dizer para vocês que há muitos em Jerusalém que já creem em Yeshua, já creem em Jesus Cristo. Muitos pensam que não conhecem, mas já tem muitos que creem. E creem mesmo. E cabe a nós agora, irmãos, nos prepararmos para a vida eterna. Então, irmão, irmã, não pare. Ainda que na denominação que você passou, ainda que no lugar que você entrou, alguém diz que você não tem liberdade para nada, que você não pode fazer nada, que te critica, que fala coisas que não estão escritas, pregam coisas absurdas que não estão escritas na palavra de Deus. Não dê crédito a estas coisas, mas dê crédito à palavra, a verdadeira palavra, a palavra cristocêntrica, que nos ensina a andar nos retos caminhos do Senhor, para também obtermos no final da nossa carreira, por misericórdia, não por méritos, aquele dia maravilhoso em que o Senhor Jesus virá para cumprir a sua santa e poderosa palavra. Todos nós que estamos aqui almejamos esse dia. Ah, mas irmão, eu estou passando uma dificuldade, mas eu estou passando uma prova, uma luta. Fique em paz. Entrega tudo isso na mão de Deus. Faça a tua oração e busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, por certo, serão acrescentadas. Porque Deus não é injusto para não cumprir a sua palavra na vida daquele a quem Ele ama. Ouça bem, escute e guarde. Se você sentir, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Servirá, por certo, para a salvação de alguém. Esta é a pregação que Deus tem me dado, que o eterno e único Deus, Criador do céu e da terra, reine sobre nós. Amém.